Graças a Deus, irmãos. Amém. Bom, né, eu sou o irmão Wagner, sou da Segunda Igreja Batista Central em Diadema. Né, e eu, juntamente com a minha esposa, a gente tem um consultório no centro de Diadema, né, onde a gente atendemos desde crianças que têm dificuldades de aprendizagem, transtornos, alguns tipos de transtornos, até adultos que sofrem crise de pânico, fobias, né, crises emocionais também, como depressão, né, e demais coisas aí relacionadas a isso. Tá bom? Vou contar um pouquinho como comecei a atuar nessa área. Né? Eu e minha esposa, a gente, há muito tempo, começamos a atuar no aconselhamento. Aconselhamento na igreja, aconselhamento de casais, aconselhamento de família. E logo quando eu me converti, né, no início também, né, foi numa igreja pentecostal, e eu gostava muito de caçar demônios, né? A gente converte, então a gente tá ali naquele jejum, oração, consagração, e a gente começou, né, mais alguns irmãos, aonde tem demônio para a gente expulsar. Né? Onde a gente sabia que tinha alguém perturbado ali e tal, espiritualmente, a gente ia, né, queria tá indo lá para poder estar expulsando os demônios. Só que, muitas vezes, o demônio saía, mas a pessoa ficava. O demônio saía, mas a pessoa ficava. E no aconselhamento, eu vi muito isso aí, que a gente estava ali orando, fazia campanhas e tal, só que muitas vezes a pessoa ela não... Né? Por quê? A gente colocava tudo como se fosse espiritual. Espiritual. Né? E é uma coisa até que eu comecei a conversar com o pastor Gilson, e que ele falou, não quero saber agora, quero escutar no momento. Se nós estivermos lutando contra o inimigo errado, né, nós teremos êxito? Não teremos êxito. Se nós estivermos lutando contra o inimigo errado, nós não teremos êxito. Né? E esse é um dos princípios, né, de entender ali uma das primeiras fases da vitória, né, de se ganhar uma luta, que é o que? Entender quem é o meu inimigo. Quem é o meu inimigo? Mais ou menos 80% das pessoas que nós atendemos lá no consultório são cristãos. Mais ou menos 80%. E chegam pessoas lá, muitas vezes já há 3 meses sem poder ir trabalhar, com crise de pânico, por exemplo, e que falam assim, poxa, mas eu subi monte, desci monte, né, me consagrei no momento que eu estava melhor espiritualmente e tal. Né? O outro fala, nossa, eu pedi perdão para todo mundo, eu tentava ficar lembrando coisas, né, do meu passado, eu chegava a pedir, eu fiz alguma coisa para você, pedi perdão para fechar brechas e tal, mas estava aí, tinha crise de pânico, ataque de, né, crise de ansiedade e não conseguia, muitas vezes, sair de casa para o trabalho. E aí, muitas dessas pessoas, elas pensam o seguinte, eu vou fazer campanha para expulsar um demônio, só pode ser um ataque, uma opressão demoníaca. Né? Muitos. E só que fazia campanha e nada. Chamava o pastor para ir em casa, para, né, expulsar ali e tal. O pastor orava e orava e orava. Nada. A pessoa continuava. E aí o que acontece? Poxa, não é o diabo, a pessoa começa a orar pedindo para Deus curar. Só que aí não acontece nada, hein? Né? Por quê? Aí a pessoa começa a aumentar os problemas dela. Primeiro é o diabo, depois é Deus, porque a pessoa começa a ficar magoada com Deus. Por que Deus não me cura? Por que Deus não me cura? E aí que entra o conhecimento. Né? Aí eu tenho que estar explicando, estar dando conhecimento de como funciona o cérebro. Eu falo, esse problema que você tem não é questão com o diabo e nem é questão com Deus. É questão que você não sabe como funciona o seu cérebro. Você não sabe como funciona o seu cérebro. Né? E aí eu tenho que explicar mais ou menos como funciona o cérebro, a pessoa entender. Né? E a origem, a causa, pode ser no nível espiritual, pode ser no nível emocional, pode ser no nível físico. Né? A origem, a causa, sim. Tá? Mas depois que está instalada ali uma crise de pânico, tem que trabalhar o cérebro. Por exemplo, a pessoa está com uma dor de dente tremenda. Uma dor de dente ali, e ora a Deus, né, ali para curar aquela dor de dente. E de repente Deus, né, pela misericórdia dele, ele até, né, alivia a dor de dente ali. Só que a questão da dor de dente é uma cárie. É uma cárie. E aí? Aonde entra o diabo nisso? Aonde entra Deus nisso? Ou entra a minha responsabilidade? Ou de eu entender a causa daquela dor de dente? Então, quando eu entendo que não, a causa dessa dor de dente, eu tenho que estar indo no dentista, eu tenho que estar me cuidando, não é? Eu tenho que estar escovando os dentes direito, eu tenho que
E aí aquela dor, ela vai, né, ser curada. Porque eu identifiquei a causa. Agora, se eu jogar sempre ali, não, essa dor de dente é o diabo, é o inimigo. Aí eu subo um monte, desço um monte, faço campanha de, né, faço jejum, oração, me consagro, mas a dor continua. Aí eu oro a Deus e tal, poxa, mas Deus não quer. Vai e volta essa dor. Eu tenho que cuidar. Nós somos corpo, alma e espírito. Então tem que entender com quem eu estou lutando. Com quem eu estou lutando. Né? Foi aí que nós começamos a nos aprofundar nesse conhecimento do cérebro. E hoje uma das áreas que tem crescido muito e tem ajudado a entender mais ainda é a neurociência. Então a neurociência sabe como funciona, né? Ali mapeia o cérebro, já consegue ver, né, através ali quando eu penso em algo que me aconteceu, um trauma. Se eu penso em algo que aconteceu no passado e que me traz uma revolta, ou um ódio, ou um medo, isso não está tratado. Entendeu? Por exemplo, eu penso, meu pai ele morreu atropelado. Ele tinha problema com alcoolismo e tal, morreu atropelado. Na época, né, quando ele morreu, causou uma dor tremenda, lógico, do luto e tal. Mas quando eu olho para trás agora e eu lembro dele, isso não pode me trazer nenhuma revolta. Entendeu? Nenhuma revolta, nem ódio, nem nada. Entendeu? E aí sim, isso está tratado. Agora, quando eu olho para trás, seja questões de humilhação, abuso, violência, seja o que for, se não tiver tratado, pode estar lá na infância, já passou, né? Está lá na infância. Só que no cérebro, quando eu fico lembrando, tem uma parte do cérebro que não é a parte racional, não é a parte do neocórtex que fala, que é uma parte onde fica meio que instalado ali os programas. Eu estou revivendo aquilo. Naquela parte ali do cérebro, eu fico revivendo, e aí vai acionando, entendeu? O caminho da dor ali. Por exemplo, tudo é registrado no cérebro. Né? Alguém aqui já foi assaltado? Várias pessoas foram assaltadas, né? Vocês lembram o local aonde vocês foram assaltados, não lembram? E quando, logo depois que vocês foram assaltados, quando você ia passar pelo mesmo local, o que acontecia? Dava um gelo, medo. O que aconteceu? Aconteceu que quando você foi assaltado naquele lugar, no cérebro criou ali uma conexão de neurônios. Ali, muito medo, a minha vida está ameaçada e tal. Quando criou aquela conexão de neurônios, registrou aquele local como perigoso. Como perigoso. Mesmo que você, agora não, tô de boa, tô tranquilo. Quando vai chegando perto do local, vai tendo aquela, né? Porque é automático. É automático, está instalado no cérebro. Está instalado no cérebro. Agora, se eu ficar pensando, isso, né? De repente a pessoa, nossa, não, tá perigoso e tal, não sei o quê. Fica remoendo aquilo, revivendo. Você está fortalecendo o quê? A conexão do medo. A conexão do medo. E tem muita gente que começa a fortalece essa conexão do medo, que não consegue nem sair de casa depois. Aí tem um processo na terapia que chama dessensibilização. Dessensibilização. Para enfraquecer, né, esse registro neural. Então, assim que é instalado um pânico. Né? Assim que é instalado um pânico. E pode ser de várias formas, tá? Aí no caso o assalto, né, que é algo... como que é instalado? Um grande impacto emocional. Grande impacto emocional. Grande impacto emocional pode ser, por exemplo, tem um professor de terapia que ele atendeu um rapaz que ele tinha dificuldade de se apresentar assim na frente. Né? Tinha uma dificuldade incrível. E ele foi descobrir ali na terapia o porquê, como surgiu aquela dificuldade. Né? Que tinha dificuldade de se apresentar, ele tinha problemas no trabalho, não conseguia e tal. E exigia, né, dele. E aí foi trabalhando e tal. Descobriu que, né, se instalou essa dificuldade, na realidade, quando ele, na escola, ali com 6, 7 anos de idade, na escola, a professora, alguém fez cocô na calça, na escola, e a professora falou, quem fez cocô na calça? Eu quero saber. Quem foi? Ficou quieto, com medo e tal. Ela falou, ó, seguinte, vai vir todos aqui na frente. Ela baixava a calça para ver e suspendia. Baixava e suspendia. E aí foi chegando a vez dele. E ele, aquela expectativa, aquela tensão toda, entendeu? De ser exposto. E foi o que aconteceu. Quando abaixou a calça dele, o que instalou ali? Humilhação. Humilhação diante
de um público. Então, o cérebro, ele é preciso, registrou lá, causou uma dor incrível nele, uma humilhação tremenda nele. Né? Humilhação tremenda. E aí, tratou isso aí. Só que ele já era adulto. Ele já era adulto. O tempo passa, a gente é adulto, mas no cérebro está instalado aquilo que aconteceu, que causou uma dor terrível. Nosso cérebro, ele é para nos proteger. Então, ele quer nos proteger de passar aquilo de novo. De passar aquele vexame. O cérebro, ele não entende isso. Uma parte do cérebro mecânica, ele não entende. Ele quer nos proteger. Você foi exposto, né, à classe e você passou uma vergonha terrível que te causou um sofrimento intenso. Entendeu? Logo, você não pode se expor, tá, a muitas pessoas. E aí ele tinha dificuldade. Quando ele tratou isso daí, ou quando ele... Olha, a coisa era tão terrível, quando ele pensava que ele tinha que ir, por exemplo, para um culto de igreja, um exemplo, né, uma palestra em qualquer lugar, ele já dava dor de barriga, ele já cagava na calça. Se ele estivesse indo, entendeu? Já ali. Então ele tinha... E aí ele foi tratar isso daí. Aí ele tratou, né, tem como tratar, e aí tranquilo. Depois pôde ir para vários lugares, né, onde tinha muitas pessoas e tal. Então o cérebro, ele é assim, ele é como se fosse uma lógica matemática nessa parte. E aí, o que acontece? Se a gente não tiver... É lógico, a gente tem que ter um discernimento, né? Lógico, como de repente uma pessoa pode estar ali possessa, possuída, né, e aí manifestou. E a gente expulsa. Demônio, a gente expulsa. Né? A gente não tem conversa. Demônio, a gente expulsa. Só que quando a gente identifica que é uma questão de trauma, é uma questão, já vira uma questão meio que neurológica e emocional. Só que a pessoa ela não faz ligação muitas vezes. Ela não sabe que aquilo que ela está, pânico, fobia ou depressão, muitas vezes é a causa daquilo que aconteceu no passado. Por exemplo, uma pessoa que ela pode ser abandonada ou rejeitada pelo pai. Ela cresce como criança. Dia dos pais, não tem um pai que leva na escola, não tem um pai que leva para o futebol, não tem um pai que joga videogame junto, não tem um pai... E ela vê tudo aquilo aciona no cérebro um circuito neural ali, entendeu? De dor, de falta do pai. Tudo, aí ela cresce, né? Ela vai namorar, tem dificuldade com o não, qualquer coisa é rejeição, qualquer coisa. Por quê? Às vezes a namorada dá um fora, ou o namorado dá um fora, a pessoa de repente pensa até em se matar, porque a dor é tão intensa. Porque esse acontecido do momento aciona o mesmo caminho neural do passado. Tudo que é relacionado à rejeição, a abandono, vai acionar o mesmo caminho neural e vai fortalecer aquele caminho. Vai fortalecer aquele caminho neural. Por isso que tem que ser tratado dessa forma. Tem que ser tratado com terapia. Entendeu? Vai fortalecendo. E aí a pessoa vai criando aquele medo de abandono, medo de ser rejeitado, qualquer coisa. Tem pessoas que não conseguem, não têm facilidade para dizer um não. Entendeu? Fala, ó, tô precisando de R$500 agora e tal. Nossa, eu não tenho R$500 para emprestar para ele. Nossa, o que eu vou fazer? Eu tenho que pedir emprestado para emprestar para ele e tal. Fulano, você tem R$500 aí? Empresta. Mas, às vezes a pessoa não tem. Aí a pessoa vai atrás porque ela não quer dizer não. A gente tem dificuldade em dizer um não. E às vezes sofre o dano, entendeu? Por dizer não. Ah, a pessoa não vai gostar de mim. Ô fulano, vamos lá comigo em tal lugar, tal. Lá, não posso hoje, vou ajudar minha esposa, vou fazer tal coisa e tal. Ah, fulano não vai me chamar mais, fulano não vai... Entendeu? Por quê? Está acionando o quê? O caminho da rejeição, do abandono, a pessoa não vai gostar de mim, a pessoa vai achar ruim e tal. Aciona isso. Então o cérebro é tudo isso. A gente não entender isso, a gente pira. Por quê? Porque a gente vai colocar, Deus, tira esse sentimento de mim. Né? Tira esse sentimento de mim. Só que é como funciona um cérebro. Como funciona um cérebro. Crise de ansiedade, pânico, fobia, está instalado aqui. As questões foram grande impacto emocional, como no caso do assalto. Pode ser momentos que causou muita tristeza, humilhação, violência, medo. Entendeu? Foi instalado no passado. Ou repetidamente. Se um pai fala muito para o filho, meu, você é desastrado, meu, você é burro, não sei o quê. Não é um grande impacto emocional no momento, como uma surra de repente, mas tem repetição e o cérebro ele aprende por repetição. A gente aprende por repetição. Na escola é por repetição. E aí o cérebro está aprendendo por repetição. Você é burro, você é desastrado, você não quer saber de nada, não sei o que e tal. O pai, para a criança, pai e a mãe,
é uma autoridade, é uma pessoa que sabe. E a gente constrói a nossa autoimagem, a nossa imagem de fora para dentro. Através de quem? Dos pais, primeiramente. Ou daqueles que cuidam. Né? Ou dos parentes, depois dos professores, depois... Por aí vai. Então está construindo uma autoimagem aqui dentro da minha mente. E aí, repetindo, você é isso, você é aquilo, tal, tal. A criança vai crescendo escutando aquilo, ela acredita que ela é daquele jeito. Ah, não, eu sou assim. Eu sou desastrado mesmo e tal, porque eu já era, meu pai falou, minha mãe falou. E a criança confia, né? Isso. A criança confia nisso. E aí ela está construindo uma estrutura de um homem fraco. De um homem fraco. Ah, você é fraco, ah, você não sei o que e tal. E aí vai para a escola. Se sofrem bullying na escola, a mesma coisa. Reforça o quê? Ah, eu sou feio. Ah, eu sou fraco. Ah, não sei o quê. Ah, eu sou baixinho. E por aí vai. Antigamente não tinha muito isso, né? Que né, todo mundo brigava e tal, aquela coisa. Hoje em dia, né, tem mais isso aí. Então a pessoa só recebe, aí ela introjeta aquilo ali. Ah, eu sou isso mesmo. Aquele pode ativar alguma coisa, já que né, o pai ou a mãe, ou algum momento que ela passou aquilo, aí ela fica curtindo aquilo ali, né? Curtindo aquilo ali, e aí aciona. Aí vem a tristeza, vem a depressão, vem todo esse sentimento ruim. E tem como identificar no corpo esse sentimento. Então, quando você lembra de determinada coisa, nossa, vem uma agonia, tem que tratar. Você lembra de determinada coisa, vem o medo, tem que tratar. Vem raiva, vem ódio, tem que tratar. E para cada coisa tem um tipo de tratamento. Para cada coisa tem um tipo de tratamento. Por exemplo, crise de ansiedade. Crise de ansiedade, no cérebro tem um sistema de alarme, um sensor de perigo. No cérebro tem um sensor de perigo. Uma região do cérebro que chama amígdala. É como se fosse um sensor mesmo. Se o carro tem um sensor de alarme e ele está desregulado, ele está super sensível, o que acontece? Qualquer barulho perto dele, ele pode disparar. Aquele sensor de alarme do banco, da porta do banco, se estiver muito sensível, né, de repente você está com a chave no bolso, ele já bloqueia a entrada. Então, muito sensível. No cérebro, é a mesma coisa. É como se tivesse um sensor de alarme. E aí, o que acontece? Para nos proteger, perigo. Então, voltando no caso lá da criança lá que foi exposta na escola. Você vai ser exposto na igreja. O pastor vai te chamar lá na frente e tal. Já aciona o quê? O sensor de perigo. Perigo porque uma vez você se deu mal. Exposto às pessoas. Então, perigo. A pessoa pode começar a ter crise de ansiedade. Dor de barriga. Tal. Por quê? O cérebro, quando ele entende que nós estamos em perigo, ele começa a liberar adrenalina, cortisol, esse tipo de coisa. Ele pode dar dor de cabeça, coração acelera, garganta fica, respiração, tudo isso, né? As mãos geladas, tudo isso. Por quê? Ele libera adrenalina, libera cortisol, porque ele entende que você está em perigo. E quando nós estamos em perigo, o que ele entende é o seguinte: ou nós vamos atacar, ou nós vamos fugir. Atacar ou fugir. Né? E aí, quando já está instalado, muitas vezes, isso aí, né, vai retroalimentando, não precisa nem de pensar mais. De repente, a pessoa está aqui e já começa. Crise de ansiedade, já está instalado a crise de ansiedade. Uma vez que a pessoa já está com crise de ansiedade, no momento, caramba, estou com crise de ansiedade agora, o que eu faço? A pessoa está com muita adrenalina, cortisol ali para o quê? Para atacar ou para correr. Uma das coisas que pode fazer direto no corpo é um exercício para queimar aquela energia, né? No momento, para aliviar os sintomas. Então ela vai fazer um exercício. Tem um exercício que um teórico aí descobriu, que chama, né, uma percepção bilateral, que é assim, ó. Fica fazendo isso aqui, batendo palmas ali e tal, de um lado, depois para o outro, por 2 minutos. E aí vai queimar, né, essa energia e também vai trabalhar os olhos também, porque vai focar aqui, né, e vai tirar o quê? Vai tirar o pensamento, né, ali de coisas ruins ali, que vai alimentando mais ainda as crises de ansiedade. Uma outra coisa, respirar, só que é um exercício de respiração. Qual é? Puxa o ar, segura mais ou menos por 7 segundos. Então puxa, conta. 1, 2, 3, 4, puxando, segura. E depois solta em 8 segundos.
Então, puxa em 4 segundos, segura e depois solta em 8 segundos. Segura por quê? Para dar tempo do oxigênio começar, né, a ir para várias partes do corpo. Entendeu? E a outra parte é relaxamento muscular. Então, se a pessoa contrai e solta, contrai e solta. Tipo, fazendo força e solta e relaxa. Força e relaxa. Só que tem que treinar antes, né? Tem que treinar antes. Então, pessoas que sofrem crise de ansiedade já tem que estar preparado para isso. Só que isso vai atuar onde? Nos sintomas. Isso não vai atuar na causa. Entendeu? Isso alivia os sintomas. Então, começou a crise de ansiedade agora. Aí você vai fazer esse exercício, porque é direto no corpo. Quando a crise de ansiedade, pânico, começa, é direto no corpo. Então, não tem como mais eu pensar, vou pensar, não. Já tem que atuar no corpo. Porque já liberou adrenalina, já liberou cortisol. O cérebro já liberou. Então, não adianta expulsar demônio, não adianta. A pessoa não vai, né, tem que fazer esse exercício. Então, o exercício de respiração profunda, segura, depois solta. Segura e depois solta ali, no mínimo 4 vezes. Relaxamento do corpo, ou um exercício físico ali para queimar ali aquela química que está no corpo. As causas, aí vai tratar as causas. Entendeu? Por que a pessoa disparou aquelas crises de ansiedade? Que pode ser, olha só, chegou no consultório e uma pessoa que, não, uma paciente que ela começou a disparar crise de ansiedade, crente também. E aí, procurando as causas, eu falei, o que você faz assim durante o dia? Você vê noticiário e tal? Não estou vendo noticiário. Mas eu vejo todo dia quantas pessoas morreram de Covid, lá no Google pesquisa, quantas pessoas estão na UTI, por exemplo, foram para a UTI e tal. O que acontece? Quando eu me alimento dessas coisas, não tem a amígdala do cérebro que eu falei, que é o sistema de perigo, ela começa a disparar. Você viu a guerra lá no Afeganistão, você viu a guerra lá na Rússia agora, lá na Ucrânia, não sei o quê. E tal. A amígdala é um sensor de perigo. Ela não quer saber. É perigo? Caramba, é perigo, pode chegar aqui, vai não sei o quê, vai aumentar as coisas, vai vir um desemprego. O que está acontecendo? Vai acionar um caminho neural do medo. Automaticamente. Aí a amígdala começa a ficar sensibilizando. Mas é um sensor que fica super sensível. Então, eu me alimentando dessas notícias negativas, o que acontece? Estou acionando. E aí, que tipo de sentimento que eu vou ter? É um sentimento de coragem? Não. Porque estou fortalecendo o medo, eu vou ter um sentimento de medo. Um sentimento de medo. Filipenses, no capítulo 4 e verso 6, diz assim: não estejam inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, justo, puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Então, para ter a paz de Deus e o Deus da paz primeiro, alguém aqui pode fazer alguma coisa, né? Ou indo guerrear, ou lá para a Ucrânia, por exemplo? O que nós podemos fazer? Aquilo que não depende de nós, nós colocamos para Deus. A gente ora. Ora e coloca para Deus agir. Entendeu? A gente pode fazer alguma coisa, o Talibã dominou lá o Afeganistão. A gente pode fazer alguma coisa? Pode ir lá, pode pegar um avião e guerrear? Não. Aquilo que não está na minha capacidade, no meu controle, o que eu faço? Oro, coloco para Deus e descanso. A gente tem que orar. A nossa batalha é orar e descansar. Entendeu? Então, eu tenho poder sobre essa água aqui de tomar? Eu tenho que esperar Deus vir aqui dar na minha boca? Não, eu tenho governo aqui, eu tenho que tomar. Eu tenho o poder de atuar na mente dos outros do que eles pensam de mim? Eu tenho esse poder? Não tenho.
Ah, fulano me acha feio. Fulano me acha baixinho, me acha careca. Mas eu sou careca mesmo? Tá achando ruim? Não é? Ah, fulano, eu tenho poder sobre a mente dos outros? Não tenho. Não é? Então eu oro e coloco para Deus. Oro e coloco para Deus. As coisas que eu não tenho controle, eu oro, coloco para Deus e descanso. Descanso, por quê? Quanto mais eu penso nisso, é a energia que está indo. Eu estou ativando, né, além de estar ativando esse sensor do perigo, está tirando minha energia. Nossa, a guerra agora, que não sei o quê, e tal. Não, vai aumentar os preços, vai aumentar a gasolina. Alguém tem algum poder aí de abaixar o preço da gasolina? Queria, né? Aí, mas não tem. A gente ora. Então aqui, a gente tem que separar a primeira coisa. Aquilo que eu não tenho controle, coloco para Deus e descanso. Entendeu? O que eu posso fazer? Coloco para Deus e descanso. Aquilo que eu tenho controle, de repente, uma família está precisando de uma ajuda. Logicamente eu vou orar, e se eu tiver condições eu vou ajudar. Né? Está precisando ali de alimento, precisando de alguma coisa, né? Posso juntar alguns irmãos e vou ajudar. Aí sim, começa a estar no meu controle, no meu campo de atuação. Né? Mas aquilo que eu não tenho controle, coloco para Deus. Né? Pandemia e tal, não sei o que, posso ser mandado embora. Eu tenho poder, tenho controle sobre o meu chefe? Eu não tenho. Faço o meu trabalho da melhor forma ali, né? E como um servo de Deus, confio em Deus assim. Se mandar embora, eu vou arrumar outro, não arrumei aquele. Entendeu? O que eu não posso é ficar prostrado, parado. Então, aonde deve ser o nosso foco? O nosso foco deve ser naquilo que nós governamos, naquilo que nós controlamos. Entendeu? Se eu tenho poder, eu tenho controle nos meus pensamentos, aqui já é o outro versículo. O primeiro versículo é orar. Aquilo que eu não tenho controle, coloco para Deus e descanso. Qual que é o próximo? Pensai em tudo que é bom, agradável, amável. Ou seja, de quem é a responsabilidade de controlar os pensamentos? É de Deus? É do Espírito Santo? Não, o Espírito Santo controla meus pensamentos. É nossa, mas isso é o quê? É um treinamento, é uma prática. Treinamento é uma prática. Então, o que eu assisto, o que eu leio, o que eu vejo nas redes sociais, isso vai alimentar meu cérebro. Pode ativar o meu sistema ali de perigo, né? E não só o sistema de perigo, né? Porque o cérebro ele tem uma coisa, ele procura o quê? Prazer e fugir da dor. É a coisa básica, que é o sistema de, né? Então é prazer e fugir da dor. Então a gente tem que tomar cuidado com o quê? Aquilo que vai despertar prazer, que vai, tá? Por isso que é difícil sair do vício. No vício, quando a pessoa entra no vício de algo, libera o quê? Dopamina. Ó, não tem o sexo, por exemplo, né? O sexo aqui, o nível de intensidade do sexo é 300. Liberam a dopamina no cérebro, tá um sistema de prazer. O nível de intensidade da cocaína é 600. E o nível do crack, por exemplo, 900 de intensidade de prazer. Por isso que a pessoa fala, poxa, o cara trocou o crack, a mulher o crack pela mulher, o cara vende até a mãe pelo crack. Então, por isso que é difícil de estar libertando a pessoa que se afundou no crack. É um trabalho contínuo ali, nos 3 níveis, no corpo, na alma e no espírito. Nos 3 níveis, porque aí abre brechas espirituais também, né, para os demônios estarem agindo ali. Então tem que trabalhar nos 3 níveis, no corpo, na alma e no espírito. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com as pessoas que a gente anda, com as pessoas que a gente conversa e tal, as ideias que a gente deixa entrar na nossa mente. Então a gente tem que analisar tudo. Eu estou falando para vocês podem depois pesquisarem, ir atrás. Ou será que é assim? Será que o cérebro funciona desse jeito? Né? Será que não... Entendeu? Ir atrás e pesquisar. Não aceitar tudo assim, né, abertamente. Não, vou pesquisar. Entendeu? Interessante e tal, mas vou pesquisar. Então a gente tem que tomar cuidado, né, com o que entra na nossa mente. E a gente tem que trabalhar para o quê? Pensar no que é bom. Porque é isso que vai... A gente pensa, começa a pensar naquilo, aí aquilo gera sentimento e depois gera comportamento. Entendeu? A gente começa a vigiar nossos pensamentos. Porque começa... A pessoa quando... Por exemplo, o cristão quando cai, ele não cai na prática. Ele já caiu antes, na mente. É ou não é? Ele não caiu na prática ali, ele caiu antes na mente.
Por isso que Jesus falou, meu, se você tiver ódio do seu irmão, tal, se você quiser que ele morra, você já é um assassino. Entendeu? Você já cobiçou uma mulher tal, na mente e tal, ali, fantasiou, já era, adulterou. Espiritualmente, já é um adultério. No cérebro também, por quê? Quando eu estou ali imaginando, por exemplo, a pessoa começa a imaginar a guerra e tudo, que vai desemprego, pandemia, não sei o que e tal. O cérebro ele libera adrenalina e cortisol, porque ele entende como real. A imaginação do futuro negativo, ele já entende como real. E aí ele começa a liberar essas químicas. Olha só, a imaginação do futuro. Lembranças do passado também é uma imaginação. Entendeu? Se é algo que me traz raiva, ele começa a liberar química e eu começo a ficar cada vez mais com revolta, dependendo, né? Ou medo, ou revolta, ou tristeza. E aí vai aumentando, até tomar conta. Entendeu? Então, a imaginação. Tudo que está aqui, nessa volta, aqui em volta de vocês, tudo. Inclusive isso aqui, celular, que eu posso falar com alguém do outro lado do mundo. E a pessoa escuta a voz dela e vejo ela em tempo real. Antes de ser criado fisicamente, foi criado na imaginação. Será que a imaginação que Deus fez, como Deus fez o cérebro, tem poder? Será que a imaginação é poderosa? Tudo. O cara, para criar isso aqui, ele criou primeiro na mente. Celular, na mente. Tudo. E o cérebro, uma parte do cérebro, ela entende a imaginação como real. Por isso que libera. Se não entender, você fala, não, é um teatro, não sei o quê. Até no teatro, ou até quando a gente está assistindo na TV. Filme de terror. Poxa, mas é tudo encenação. Por que eu levo um susto? Por que eu tenho raiva? Aquele cara não levou um tiro na cabeça. O cara não morreu no final. O cara... Né? Tá liberando química. Porque a gente tá tão ali, a gente fecha o neocórtex, que é o quê? É o crítico, né? Por isso que quando alguém tá assistindo mais empolgado o filme, alguém fala, você não sabe que isso aí é tudo encenação? É porque, cara, você é chato. Porque a gente fica meio que numa hipnose. É uma hipnose, né? Você tá ali, só tá recebendo. E você entra naquilo, e você quer que o cara morra. Você quer estar ali. E você sente até raiva, medo e tal, um susto. Cara, você levou um susto? Você não sabe que isso aí é... Como você levou um susto? O cérebro, ele tá entendendo que é real aquilo. Por isso que ele libera ali, você leva um susto. Ele tá entendendo que é real. Entendeu? Então, cuidado com a imaginação, com o que pensa. Por isso que Cristo falou. Você já imaginou? Já era, já pecou. Só não consumou. O estrago vai ser menor, né? Só imaginar ali, depois você vai, trabalha ali com Deus, faz perdão e tal. Se afasta, se fortalece espiritualmente, né? Do que você vem pro ato. Quando vem pro ato, como ele manifesta no físico, eu imaginei celular, agora eu criei ele. Já coloquei de existência aqui. É diferente. O estrago das coisas, dependendo, é maior. É maior. E quando envolve pecado, aí atinge o nível espiritual. O pastor leu aqui, né? Santifiquem tudo, né? Em todo o vosso corpo, alma e espírito. Então a gente tem que orar para Deus nos santificar em corpo, alma e espírito. Então quando envolve pecado, já abre uma brecha espiritual. Tem um espiritual. Entendeu? Aí teve pessoas, né, que, por exemplo, no corpo. Aí o irmão ora, Deus, estou com uma dor tremenda na vesícula. Na vesícula. Só que a pessoa não para de tomar Coca-Cola. É Coca-Cola no almoço, no jantar. É pizza todo dia. Gente, uma vez ou outra não tem problema. Final de semana, com uma pizza e tal. Só que, o que eu estou fazendo com o meu corpo? Da mesma forma, com os pensamentos, que a Bíblia fala, né, dos pensamentos, pense em coisas boas para você ter sentimentos bons. Eu penso em coisas boas para eu ter sentimentos bons. Se eu ficar focado, por exemplo, tem um grupo, né, da igreja de oração. E aí teve uma irmã que ela estava passando comigo e ela falou que ela teve que sair do grupo de oração. Porque lá nos pedidos de oração, a vizinha morreu. Minha vizinha morreu de Covid. Não sei, meu primo. Aí pensava, mais tantos morreu, tal. O que está acontecendo? Ativando o sensor de perigo do cérebro. E ela estava com crise de pânico, ansiedade. Estava ativando, aumentando a crise de ansiedade dela. Ela teve que sair do grupo de oração da igreja. Entendeu? Porque era mais desgraça do que, né?
Teve que sair. Então, dependendo da pessoa, ela tem que saber, né? Tem que saber como... Caramba, irmão, saiu do grupo de oração, só que o problema não era espiritual. A questão dela. O problema não era espiritual. Entendeu? Então, tem que saber com quem nós estamos lutando. Na questão aí do pecado, da mesma forma. O cérebro, ele registra lá o prazer. Liberou dopamina, que é uma química do prazer, em excesso, é uma bomba tal. Registrou, viciou. Coca-Cola. Coca-Cola é aceito, né? É um pecado, entendeu? Mas viciou, vira vício. Não consigo. Quando eu tiro, nossa, é uma coisa. E aí, entra uma outra coisa. Aquilo que eu sei que eu não posso, mas eu quero. Eu estou tirando o açúcar do café. Alguém já fez isso? Conseguiu? Como que foi? No começo? Para tirar é mais difícil. Sim. É viciante. E aí você entra na luta com do quê? Do neocórtex aqui. Caramba, eu sei que eu preciso, mas o que quer? O açúcar. É o corpo, é o cérebro, é o sistema carnal. Ele quer o açúcar ali. Quer sentir o sabor do açúcar, porque ele viciou naquilo. Quando é que fala de crença, o que é crença, gente? A mulher, ela casa com o marido, ou o homem casa com a mulher, ou de repente já veio de lares separados e tal, e cresceu ouvindo da mãe, e eu pego muito caso disso. Homem não presta, homem é tudo igual. Homem é tudo igual, homem não presta, não sei o quê. De repente, né, mulher é tudo igual, mulher não presta, não sei o quê. Só que a pessoa, ela casa com qual certeza interna que ela tem? Não, mulher é tudo igual. O homem não presta. A certeza interna. O cérebro, ele está para nos ajudar. Ele está para nos ajudar. Já na escolha, a pessoa já vai escolher um que não presta. Porque o cérebro não tem que escolher alguém que não presta para te ajudar. Porque é a certeza interna, é a certeza que está instalada no cérebro. Entendeu? É a certeza que está instalada. E isso também, voltando no assunto da autoimagem, é a mesma coisa. Tá? Teve 12 espias lá do exército de Israel que Moisés mandou ver a terra. E o que aconteceu? Todos sabem dessa história? Né? Alguns não sabem, né? Deus prometeu uma terra lá para os israelitas. E chegando perto de conquistar a terra, ele mandou 12 espias. Falou, a terra boa, mano, leite e mel, tal. 12 espias. 12 cara. E aí, eles viram a terra e tal, não sei o quê. Nossa, a terra realmente é boa. E tal. E o que eles trouxeram ali? Quando chegaram ao povo, ó, e aí, fala, como que foi o relatório? O que aconteceu lá na terra? Como que é e tal? Então, 2, Josué e Caleb, falaram, não, a terra realmente é boa, tal, não sei o que, né? Deus nos deu na nossa mão e tudo, vamos lá, vamos conquistar. Só que 10, falou, não, os caras lá são altos, os caras, a gente é igual gafanhoto, perto desses caras. Entendeu? Eles vão, estraçalhar a gente e tal, que não sei o quê. Que frequência que esses caras, que esses 10 estavam? A frequência do medo. Estavam na frequência do medo. Automaticamente o cérebro, ele tende para a frequência do medo, tá? Automático. Se você assiste televisão, é colocando medo direto. Mataram 2, roubaram tanto, é pandemia, é guerra, pode sair guerra mundial, não sei o quê. É a frequência. Então é alimentando direto. E o cérebro já é o quê? O cérebro ele quer o quê? Nos proteger. Então ele dá atenção para aquilo que é negativo. Automaticamente. Aquilo que é positivo, a gente tem que ter esforço. Para fortalecer, tem que ter esforço. E aí, os 10 voltaram. Falaram, não, os caras lá são enormes e tal, não sei o que, poderosos e tudo, não sei o que. Josué e Caleb, não, vamos que a gente vai conseguir. Deus já nos deu na nossa mão. A gente tem que entrar e conquistar. Já está dado. Deus falou, pode ir, só que vocês entrem e conquista. A vitória já está garantida, só que vocês têm que trabalhar. Né? Entre e conquista. Não sei o que. Aí os 10 lá, na frequência do medo. Josué e Caleb na frequência da fé. E é essa frequência que a gente tem que buscar. É essa frequência da fé que a gente tem que fortalecer. Se a gente deixar no automático, o nosso cérebro ele vai para a frequência do medo. A gente tem que acessar a frequência da fé. Como? Leitura da palavra. Quem sou eu em Deus? Se você olha ali de repente para o lado, né, você aí tivesse esse poder de sair do corpo e olhar para você mesmo. Aí você vem aqui para frente e olha para você mesmo. Você pudesse falar, quem é essa pessoa aí? Né? Quem é você? O que você acha de si mesmo? Entendeu? O que você acha de você mesmo? Você é uma pessoa confiante, forte, uma pessoa que tem fé,
Uma pessoa que está na frequência da fé, ou uma pessoa que está com medo. Ai, minha família não sei o que e tal. Porque nós somos, né, homens. Primeiro, a gente é o braço mais forte de casa, né? Proteção e tal. E se eu olhar para mim, caramba, eu sou fraco. Entendeu? Eu sou fraco. Tem até a palavra na Bíblia, né? Diga ao fraco, eu sou forte. Caramba. Eu sei que eu sou fraco. Entendeu? Mas eu vou ter que falar para o meu próprio cérebro ouvir, eu sou forte. Entendeu? Eu sou forte. O que pensa de si mesmo? Se vê como uma pessoa forte, firme, na frequência da fé, como Josué e Caleb, ou uma pessoa que vê, olha para si, não, eu sou como gafanhoto nesse mundo. Ah, não, eu não entrevista de emprego, não vou conseguir não sei falar direito, não sei me apresentar. Ah, não, só tá na frequência negativa do medo. Isso é frequência do medo. Ah, não vai dar certo agora, não sei, só coisa negativa. O amanhã não existe. O ontem também não existe, gente. Existe o aqui e agora. O hoje e o agora. E é isso que existe. Amanhã não existe. Quando chegar amanhã é de novo aqui e agora. A gente só está no momento presente. Só que na frequência do medo a pessoa fica, nossa, não sei o que e tal. Você fica na frequência do medo. Uma das coisas que a frequência do medo faz, paralisa. E aí o homem fica sem iniciativa no tomar ação. No tomar ação, fica sem iniciativa, não sabe o que fazer, fica perdido. Está na frequência do medo. Uma das coisas para se fortalecer nessa autoimagem, de ser como Josué e Caleb, é o seguinte. Quem eu falo que eu sou? Ah, eu sou fraco. Ah, eu não posso, eu sempre fui assim. Ah, não sei o que, eu sou preguiçoso. Ah, não tenho força, não tenho energia. Não é tudo isso. Ah, eu começo as coisas, não termino e tal. Eu sou assim, sou assado. Aí você vai para a Bíblia. O que Deus fala que eu sou? Não. Você é imagem e semelhança de Deus. Olha só, que tremendo. Imagem e semelhança de Deus. Deus fala, eu te chamo de amigo. Ah, eu sou amigo de Deus. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu posso, todas as coisas daquele que me fortalece, eu posso passar por vários momentos bons e ruins, porque Ele me fortalece. Entendeu? Aí o que eu estou falando para o meu cérebro? Eu sou forte em Deus. Eu posso todas as coisas nele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor em Cristo que me amou. Eu sou mais que vencedor. É essa comunicação que eu estou passando para o meu cérebro. E quando eu falo, né, quando eu afirmo, né, eu sou mais que vencedor em Cristo que me amou. Eu sou filho amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu tenho uma vida eterna. Você sabe, eu tenho vida eterna. Já viu o crente com medo do Apocalipse? Porque o crente está com mais medo. O Apocalipse, quem tem que ter mais medo do Apocalipse é quem? É o ímpio. Porque é onde vai ser derramados os cálices da ira de Deus, tudo isso. É o ímpio. Não é o cristão que tem que ter medo do anticristo. Entendeu? Porque Cristo vai estar voltando, né? Quanto mais perto, melhor mais alegria a gente tem que sentir. Não medo. Qual que é a frequência que está vindo? De alegria ou de medo? Entendeu? Tem que vir a frequência de alegria. Alegria. O que Deus tem para nós, é imensurável, né? Então, vem a frequência de alegria, não do medo. Não do medo. Aí eu tenho que rever. Tem que mudar a visão para isso daí. Tá? Então, essa autoimagem que eu tenho que ter. E como eu me convenço disso? Eu tenho que falar para mim mesmo. Separar esses versículos, o que a Bíblia fala que eu sou. O que Deus fala que eu sou. Ser imagem e semelhança. Quem é você? Eu sou imagem e semelhança de Deus. Eu não sou um terapeuta, eu não sou um peão, eu não sou um princista, eu não sou um advogado, eu não sou médico. Isso é profissão. Isso é profissão. O que você é maior que isso. Entendeu? É maior que isso. Você não é sua profissão, isso é o que eu faço. Entendeu? Eu trabalhar. Ali depois trabalho de outra coisa e de outra. Eu não sou aquilo. Isso é profissão. Entendeu? Eu sou muito mais que isso. Entendeu? Então, eu sou imagem e semelhança de Deus, eu sou filho amado de Deus, eu tenho vida eterna em Deus, eu posso todas as coisas nele que me fortalece, entendeu? Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus que me amou. E aí, eu estou fortalecendo, entendeu? Interiormente, a frequência da fé. Aí, o que acontece? Fortaleceu a frequência da fé, entendeu? Eu fico mais confiante. Isso chama recursos internos. Estou mais confiante, estou mais tranquilo, porque aquilo que não está no meu poder fazer, eu orei e coloquei para quem pode, que é Deus. E descanso. Aí vem a tranquilidade, a calmaria, a paz. Não tem espaço para crises de ansiedade, depressão, esse tipo de coisa. Mas aí eu tenho que atuar, eu tenho que trabalhar. Vou separar todos os versículos aqui e todo dia eu vou ler esses versículos e eu vou falar para mim mesmo. E eu vou colocar na oração. Deus, muito obrigado. Entendeu?
por me fazer a tua imagem e a tua semelhança. Por eu ser mais que vencedor. Por eu poder passar por várias coisas, porque eu sei que tu me fortalece. Então, sempre agradecer por isso. Sempre agradecer, porque eu estou afirmando. Eu estou convencendo quem? Meu próprio cérebro, porque às vezes ele não acredita nisso. Conscientemente a gente acredita. Mas lá dentro, a certeza interna diz o contrário. Entendeu? Aí eu tenho que estar afirmando isso para mim mesmo, para convencer o meu próprio. Eu estou instalando isso na minha mente. Eu estou renovando. E isso faz parte, né, da conversão. A gente renovar a mente. É tirar pensamentos, entendeu? Programas ali que a gente veio do mundo e instalar novos, através da palavra. E esse é um trabalho que também a gente faz na terapia. Entendeu? Tirar pensamentos destrutivos ali que aciona tristeza e coloca pensamentos construtivos ali de fortalecimento. Eu percebo que ultimamente essa geração, a minha geração, né? Eu tô com 44 anos. É uma geração tem sido assim mais preocupada e ansiosa do que antigamente. Quais são as causas? Aliás, deixa eu elaborar aqui. E essa preocupação tem causado o quê? Ansiedade, irritabilidade, depressões e tal, né? Qual a sua visão com relação aos motivos em si? É o excesso de informação? É o excesso de trabalho? Parece que, principalmente o pessoal de São Paulo, né? Parece que só chega em casa só para dormir, né? Mas isso eu vejo muito nas pessoas que têm mais idade, né? Isso é característica das pessoas de mais idade? Ou essa questão mesmo de ansiedade, irritabilidade, ela toma assim em um todo, até mesmo os jovens? Eu lido aqui muito com os jovens, né? Eu vejo jovens ansiosos, mas eu vejo que essa questão de irritabilidade tem alcançado mais o pessoal mais velho, mais, vamos dizer, da minha geração atual, né? Assim, tem várias questões, né? Eu atendo muito a questão de frustração. Então a pessoa ela chega na fase dos 40 anos, ela fala, poxa, eu não conquistei aquilo que eu desejava, que eu queria e tal. E a frustração também, ela acaba acionando ali a tristeza, né? Ela acaba acionando a tristeza e tal, aí a pessoa vai mais pro lado da depressão e tira a força, tira a energia, né? Então uma das coisas até que a palavra de Deus fala, a gente meio que se contentar com o que tem, mas a gente ter planos, entendeu? Ter planos, tá trabalhando. Até essa semana, ontem, uma pessoa do interior me perguntou, eu vi a pregação sobre dos fins dos tempos e tal, e essa guerra aí é um dos sinais e tal. Você acha que eu ainda devo fazer planos? Que eu ainda devo fazer planos, né? E tal, eu falei, claro que deve. Entendeu? Cristo está voltando desde quando ele foi, né? Só que a gente não deve esquecer a parte espiritual. Isso deve aliás, né, nos alarmar mais para quê? Para a gente estar falando mais da palavra, estar salvando mais vidas, estar resgatando mais vidas do inferno. Né? Mas a gente tem que fazer planos, a gente continua fazendo planos, né? Desculpa interromper, mas só entendendo bem isso, né? Você acha que foi na questão, né? O pessoal que tem, no caso eu que tenho a idade de 44 anos, aí não me considero jovem, mas eu vejo isso no geral. Essa falta de planos. Se perde algo, talvez ele acha que daqui para frente ele não vai conseguir mais nada, e isso traz que você falou, uma frustração. E a gente tem que tomar. Nós cristãos, a gente joga tudo nas costas de Deus. Então a gente espera tudo de Deus. Mas Deus nos colocou nessa terra para a gente governar. E a gente governar a nossa vida. E governar. A nossa vida é constituída de áreas. Então tem área familiar, área financeira, área da saúde. A pessoa, como eu falei lá, né, da Coca-Cola, a pessoa que vive de pizza e Coca-Cola, ela está governando bem a área da saúde? Não está, né? Então ela está se intoxicando ali e tal. Então governar a área da saúde, no médico, fazer uma bateria de exames, entendeu? Tá controlando a alimentação. Não é para sofrer, né? Aí tem a área familiar, a área dos relacionamentos, a área do ministério. Então, tem muitas áreas que a gente tem que estar governando. E se a gente coloca para Deus, a gente se frustra. Porque às vezes é para a gente estar atuando e a gente está esperando que Deus faça aquilo que a gente tem que fazer. Entendeu? E a gente se frustra, né? Aí a gente se frustra. Então tem muito disso também. Você tem 44 anos.
Né? E, dá para viver aí mais de 40 anos ainda tranquilamente. O que você vai fazer com os mais de 40 anos? Que você, de repente, se Cristo não voltar, né? Então tem muita coisa para viver. Né? Tem muita coisa para viver. Então a gente tem que ter mais ou menos essa questão da frustração. Por quê? É algo que eu podia fazer? É algo que eu tenho que fazer e eu não estou fazendo? O que eu tenho que fazer? Tem que começar. Um exemplo dessa da idade, eu me lembrei aqui, o dono do KFC, se eu não me engano, é o dono do frango frito, o famoso frango frito. Ele se tornou milionário com quase 80 anos, uma coisa assim. Não sei, foi, né? Com 80 anos. E, enfim, né? Então, só que aí tem as questões. Nós cristãos tem o seguinte, às vezes a gente tem crença contra o dinheiro, a pessoa está pensando no dinheiro, não sei o que e tal. A sua mente não vai deixar você conquistar. Entendeu? Aí eu sempre falo essa pergunta, o dinheiro ele é bom ou é ruim? Hã? Na mão do traficante. Entendeu? Na mão do traficante, ele é bom ou ruim? É ruim. Na mão do terrorista, ele é ruim. Entendeu? Mas na mão das pessoas de Deus, que atua, que faz o bem, que resgata almas, ele é bom. Entendeu? E por aí, a internet, por exemplo, é boa ou é ruim? Depende. Agora depende também. Entendeu? Depende de quem usa. Entendeu? Aí se eu tiver crença contra o dinheiro, entendeu? O dinheiro é ruim, o dinheiro corrompe um homem. E aí a gente, até na igreja, estava, né, num curso de teologia lá na igreja, e aí foi falado, né, sobre dinheiro. E aí o pessoal fala, né, tem aquela... mas o dinheiro, correndo atrás de dinheiro, porque o pessoal tem muita coisa contra o empreendedor, muitas vezes. Porque o empreendedor está atrás de dinheiro. Só que aí eu falo, poxa, e eu já trabalhei mais de 20 anos em empresa, né, dentro de empresa. Quando eu trabalho em uma empresa, às vezes das 7 às 5, praticamente o dia inteiro. Às vezes nem vejo o sol, dependendo da hora que eu saio de casa. De segunda a sexta ou de segunda a sábado. Entendeu? Por que você está trabalhando de segunda a sexta, segunda a sábado? Troca do quê? Troca do dinheiro. Entendeu? O dinheiro, ele é recursos. O dinheiro em si, ele é recursos. Entendeu? Agora, o que você faz com esse recurso, aí que vai ser bom ou vai ser ruim? Aí eu tenho que direcionar. Entendeu? Aí eu tenho que direcionar. Então, se eu tenho crença contra o dinheiro, dificilmente eu vou prosperar nessa área. Entendeu? Agora, se eu uso dinheiro para abençoar vidas, para crescer o reino, entendeu? Para alimentar minha casa, né? Para realizar sonhos e tal. Aí vai, não tem problema nenhum. Entendeu? Então é a diferença de ganância, né? Ganância é que a pessoa quer só para si. A pessoa não quer transbordar na vida dos outros. Entendeu? A pessoa quer só para si. Então, aí tem outras crenças também, né? Tem pessoas que pensam assim, eu vim de uma família pobre. Você está querendo ser rico, eu não posso avançar, prosperar, muitas vezes, porque senão eu estou ofendendo da onde eu vim, minha família. Então, tem que rever as crenças dentro, né? Naturalmente, quebrar essas crenças. Se for limitantes, né? Que a gente fala crenças, são pensamentos, né? Que já criam fortalezas ali. Entendeu? Mas as causas, assim, podem ser outras, né? Um dos maiores problemas que as pessoas têm, vamos colocar aí 80% ou mais, são de relacionamentos. Então, às vezes a pessoa vem problemas de pânico, crise de ansiedade, fobias, né? Até fobias. Depressão, você vai ver problema de relacionamento. Com o pai, com a mãe, com pessoas que criaram, na escola, casa, no trabalho, com o chefe e tal. É problema de relacionamento. Um estresse tremendo também. Você está sob estresse tremendo. Muita dor de cabeça. Nossa, dor de cabeça só de pensar em ir para o trabalho. Tá liberando ali química. No trabalho tem um chefe perseguidor, chato, que não sei o que, fica no pé. Mas já dor de cabeça só de ir. Porque sua mente está falando, o seu cérebro está falando, lá você está sob estresse, você está sob perigo. Então já começa a liberar essa química. Você procurar relaxar e tal. Procurar viver de outra forma. Entendeu? Orar para aquela pessoa, tal, Deus, atua na vida dele, tem uma mente, né, ali dominada, de repente não conhece da tua palavra, do teu amor e tal. Olhar com outra forma, e aí muda também o sentimento. Oi, gente, tudo bom? Beleza. A minha pergunta, você tinha comentado sobre ansiedade,
E a gente, algumas pessoas, tem gente que não tem essa questão de problema de ter depressão, ansiedade, que é o meu caso, eu não tenho nenhum dos dois, graças a Deus. Mas na nossa área de atuação, dentro de um curso técnico, ou dentro da escola, ou dentro da igreja, ou nas pessoas que a gente conhece, a gente convive com pessoas que sofrem desse mal de ter depressão ou de ter ansiedade. E às vezes a pessoa ali, ela tem uma crise, ou ela tá tendo esse problema, e nós não sabemos como nos portar. E às vezes a gente dificulta e até mesmo faz com que a pessoa se sinta pior tentando ajudar. Então, qual dica que você, dentro dessa área, você daria para nós que não temos esse problema, auxiliar essas pessoas que estão na nossa área de atuação? Primeiro, né, assim, geralmente as crises de ansiedade demoram uns 10 minutos, dependendo, 20, dependendo de pânico, ou até mais. Ali no momento, aquilo que eu falei, né? Se você tem ali, de repente, ali, uma intimidade com a pessoa, chegar e falar, ó, eu aprendi que você pode fazer tal coisa. Então, aí passa o exercício da respiração lá, que eu falei. Entendeu? Por quê? Fazendo o exercício da respiração, ou do relaxamento muscular, ou do exercício lá do físico mesmo, você vai estar acionando um sistema nervoso que chama parasimpático. Quando esse sistema nervoso ele é acionado, entendeu? O sistema simpático, que é o que libera as crises de ansiedade, ele bloqueia. Então não tem como os dois sistemas funcionar juntos. Então quando eu faço exercício de respiração, puxo o ar, seguro, ali por uns 7 segundos, e vou soltando lentamente, repito, e de novo, entendeu? Eu estou acionando o sistema parasimpático. É um sistema nervoso que chama parasimpático, é o sistema de relaxamento. E aí eu mando o comando pro cérebro, olha, pro cérebro. Poxa, o cara tá relaxado, então não tem perigo nenhum. Ele tá tranquilo, tá relaxado? Onde tem perigo? Não tem. Entendeu? É assim, então a primeira coisa já, né, é chegar e pedir pra pessoa, puxa o ar, segura e solta lentamente. Quando tá no momento da crise. Depois, quando passar, aí você pode conversar com ela, né? A respeito que os pensamentos, então é no controle dos pensamentos. Tem pensamento que está acionando o caminho neural do medo. Crise de ansiedade, pânico, fobia, a base é o medo. Entendeu? Está acionando o caminho neural do medo ali. Depressão é algo mal resolvido no passado. Entendeu? É algo mal resolvido no passado. Então, de repente, pecado. A pessoa está ali e não consegue se libertar no pecado. Ela começa a sofrer aquela pressão e tal, e está na luta e não consegue, e não busca ajuda, né? E aí ela está sozinha ali, pode entrar na depressão, porque aí ela se sente triste com Deus e tal, e não vê se é uma luta contra a carne, então que ela não sabe muitas vezes lutar, entendeu? Às vezes problema com pessoas que ela não libera perdão. Geralmente uma das chaves mais poderosas para vencer a depressão é liberar perdão. Entendeu? Só que não é assim, não é esse perdão assim, eu perdoo, e é difícil, gente, às vezes tem que perdoar um abusador, por exemplo. E aí? Se perdoar, você está quebrando as correntes, na realidade, né? Aqueles que vão, eu perdoo, até na oração, né, do Pai Nosso, está lá na Bíblia, que, né, do modelo, eu perdoo assim, Deus me perdoa assim como eu perdoo. O que eu estou falando? Não me perdoa se eu não perdoar. E é fácil perdoar? Você só perdoa quem não merece, gente. Entendeu? Não é fácil perdoar. Porque a carne não quer. Você quer. A pessoa tá. A Bíblia fala, né? Que se pagar o mal com o bem. Você quer pagar o mal com o bem? Você sente vontade de pagar o mal com o bem? Não sente. Ali, na raiva ali. Por quê? É da carne. Só que a minha mente está cativa à palavra. Eu sei o que eu tenho que fazer. Não é o que eu sinto. Porque eu tô sentindo raiva, pô. Eu quero voar na garganta do cara. Entendeu? Mas aí é o que eu sei. É o que eu sei que tem que mandar. Não é o que eu sinto. O que eu sinto é carnal. É estímulo e resposta. Eu gosto de chocolate. Beleza, aqui tem um tablete pra você de chocolate. Tô feliz. Eu tomo o tablete. Tô triste. Tomo o tablete. Tô feliz. Tô triste. É assim? É assim? Não é. A gente não pode ser movido pelas emoções. Tem que ser movido pelo que eu sei. Entendeu? E aí, no perdão, entra o seguinte. Eu tenho que... O que a pessoa fez? E aí eu tenho que acionar a raiva, o ódio. Aí eu aciono o raiva e o ódio. Eu sinto aumentando aqui dentro. A raiva, o ódio e tal. E aí eu perdoo você. De repente, até numa oração a pessoa pode depois, né? De repente, se tiver a oportunidade, chegar e conversar com a pessoa. Mas isso não é tirar a culpa da pessoa. Às vezes é caso de cadeia. Ela vai presa, denuncia e tudo. Mas eu perdoo, entendeu? É uma libertação para mim. Não tem nada a ver com a pessoa. É mais uma libertação para mim. Entendeu?
E aí você aciona, eu te perdoo por isso, por isso, por isso. Eu perdoo o pai por você não ter me levado na escola, ter jogado bola comigo, tal, não sei o que e tal, te perdoo por isso, e eu fiquei muito triste, tudo. Aí você tá acionando o quê? Aquilo que aciona a tristeza, as lembranças que vai vindo na mente. Aquele dia que eu fiquei sozinho, tal, que não sei o que, eu te perdoo por isso, por isso, por isso. Aí você tá falando. Quando eu falo, eu aciono a dor. Aí eu aciono a dor, aí eu perdoo. Aí, entendeu? Aí o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, Deus me ajuda, assim como Deus me perdoou, eu perdoo. Porque eu estou acionando outro caminho neural, entendeu? Que é de Deus, o poder de Deus aqui. Junto com o caminho neural do perdão aqui da pessoa que eu estou perdoando. Aí sim, tá? Eu estou agindo lá no interior. Estou agindo lá no interior do cérebro e do coração. Entendeu? E aí eu vou sentir alívio. Depois que perdoar, tal, não sei o quê. Você pode usar até a imaginação de sentir aquela energia, aquela coisa ruim saindo e indo para bem longe. Entendeu? Indo para bem longe. Agora vem o quê? O amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele provou o seu amor. Então aí você sente o amor de Deus. Estou livre. Aí aquela pessoa que me fez o mal é ela e Deus. Ela vai tratar com Deus. Eu estou livre, eu corto essas correntes. Entendeu? Depressão, a maioria da chave é perdão. É perdão, porque isso vai crescendo dentro da pessoa assim. E a pessoa não tem prazer para mais nada. A parte do prazer do cérebro, a pessoa não tem... Gostava de jogar bola, não quero mais jogar bola. Não quero mais fazer isso. Não quero mais ir pro shopping, não quero mais ir pra igreja. A parte do prazer do cérebro, ela é meio que desconectado. Aí tem que conectar de novo. Entendeu? E vai por aí. Tanta coisa ruim que às vezes acaba acontecendo. Não deu certo, eu fiquei desempregado. Não sei o que. Briga e tal, só coisa ruim e tal. Aí a pessoa fica pensando nisso, ela pode entrar numa depressão, frustração. Só frustração, nada dá certo na minha vida, não sei o que. Aí fico remoendo. Tristeza, fica jogado na cama, sem energia. Isso tira energia, vai tirando sua energia. Esses pensamentos vai sugando a sua energia. Aí você não tem energia para manter iniciativa, não tem, não vai dar certo, não sei o que e tudo. Entendeu? Mas depressão geralmente é coisas mal resolvidas no passado. Perdoar todo mundo, cara. Todo mundo. Eu perdoo todo mundo. Entendeu? Todo mundo. É a pessoa e Deus agora. Eu tô livre. Assim como Deus me perdoou, né? Perdoou. Esqueceu mais uma vez? Você estava falando sobre a pressão. Você estava falando sobre a... E eu estava querendo justamente saber sobre isso. Porque muitas das vezes a gente que está envolvido com igreja, ou então a gente que tem família em casa, a gente que, tipo assim, família parente, não no caso que eu tenha filhos e tal, mas assim, família que a gente mora com os parentes, ou então o pessoal que tem filhos também, a gente acaba muitas vezes estando pressionado, sabe? Ainda mais pelo lado de ser cristão, né? Que a cobrança é maior. A Bíblia fala que a gente tem que ser irrepreensível em tudo. Justamente sobre isso. A gente que está na igreja, que a gente sente aquela pressão nas nossas costas, que a gente tem que estar atuando perfeitamente porque a gente não pode vacilar, ou então quando a gente está em casa e tipo a gente tem que ser independente de como nossos pais tratam a gente ou como as pessoas tratam os filhos, quer dizer, ou no caso dos mais velhos, como os filhos tratam a gente, nós temos que ser, sabe, aquele tipo de pessoa que tem aquele bom jogo de cintura, sabe? E muitas das vezes isso é muito difícil, porque a gente acaba principalmente quando a gente está num lugar que a gente tem muitas crenças limitantes. Não é o caso dessa igreja, mas é em caso de outros lugares. E eu queria justamente saber sobre isso, porque em lugares em que você tem que ter, exemplo, você tem que ser não só o exemplo de cristão, mas você também tem que se cuidar, sabe? E você é bombardeado por essas crenças limitantes que você vem desde sempre. Tipo, você está num ambiente em que tipo assim, as pessoas te olham e falam: meu, você é que nem seu irmão, você é que nem seu pai, você é que nem o seu filho, sabe? Não sabe fazer nada direito, não sabe fazer isso aqui direito, você é muito isso, muito aquilo. E aquele negócio começa a vir bombardeando, sabe? E pega bastante tempo. E eu queria justamente saber como é que a gente pode não fugir de toda essa pressão que a gente tem nos lugares onde a gente está, mas como é que a gente pode não deixar ser minado por causa disso, porque se a gente só deixa passar em um dia, daqui a uns 2, 3 meses a gente está querendo explodir dentro de casa, a gente está querendo explodir no trabalho, dentro da igreja, e aí sobre isso. Primeira coisa você é perfeccionista? Com certeza. Perfeccionista, né? Perfeccionismo é
É um bloqueio. O fardo de Jesus, ele é leve ou é pesado para você? Cara, isso é um dilema, porque eu faço as coisas porque eu gosto de fazer, mas às vezes as coisas, sabe? Às vezes eu esqueço, sabe? Tipo assim, às vezes o cristão esquece de que as coisas deveriam ser um prazer. Então, às vezes, acaba que a gente, meio com a cabeça cheia, a gente Você se cobra muito, né? Com certeza. Se cobra muito. Por que Cristo veio? Sabe por que Cristo veio? Pra tirar o nosso fardo? O fardo dele é leve. Né? Era a lei. Não era a lei? A lei. Alguém conseguia cumprir a lei? Não conseguia. Você quer o quê? Uma tabela que, ó. 1, 2, 3, artigo 1, você tem que cumprir assim, 2 assim, 3 assim, assado. Cristo veio para isso. E o fardo dele é leve. Só que nós estamos numa progressão. A gente está numa renovação da mente. Então a gente está crescendo. Por isso que a gente vai se alimentando da palavra. Ó. O que é a palavra? Ó, aquele que roubava, não roube mais. Agora trabalhe e ajude os outros. Olha só, eu tirei um drive mental, eu roubava. Agora não, agora aqui eu não vou roubar mais. Eu vou trabalhar e ainda vou ajudar as pessoas. Aquele que mentia, não minta mais. Agora, fala a verdade. Não é só deixar de mentir, mas agora é falar a verdade. Entendeu? Substituir um comportamento, um drive mental para o outro. Entendeu? Então a gente está numa progressão. Uma progressão. Entendeu? Cristo ele veio para tirar esse fardo. Entendeu? A salvação depende de você ou dependeu de Cristo? Entendeu? Você tem que entender isso. Entender isso, primeiramente. Qual que é a diferença do cristão e de um ímpio? Tá? Então busca esse fardo leve de Cristo. Busca entender isso. Para se libertar disso daí. Perfeito, de repente, quem que você tenta agradar no seu interior? Pai, mãe, de repente, quando você era pequeno, tentava agradar. Às vezes a perfeição, o perfeccionismo é isso. A gente critica muito os nossos filhos e a gente quer ver eles fazer tudo certinho. Então, uma pressão muito grande dos pais. O filho, como que a criança vê? Olha só que interessante. A criança vê o seguinte: meu pai me ama quando eu faço as coisas certas. Quando eu faço as coisas erradas, ele não me ama. A criança vê assim. A criança não tem muito entendimento e de raciocínio. Aí ela vai aprender o cérebro, ele aprende, não é? O que o cérebro aprende? Quando você faz certinho as coisas, você é amado. Nossa, que bonitinho, que não sei o que. A gente elogia. E quando faz errado, porque a gente está corrigindo. Entendeu? Geralmente o primeiro filho, ele se ferra mais. Que a gente quer o primeiro filho tudo certinho. A gente bota uma pressão, então tem dó. Hoje, quando eu lembro, meu filho tem 21 anos, né? O primeiro, o segundo tem 18. E a gente era muito, né? E que é lógico, por quê? O medo, olha só, tô na frequência do medo, é lógico, a gente tem que cuidar, né? A gente tem que cuidar ali e tá, mas assim, se não souber, a gente coloca uma pressão descomunal. A criança deixou cair o copo. Não, ela deixou cair o copo. Isso aí é o quê? É um erro intencional. Ela pegou o copo, jogou no chão e tal, ou ela simplesmente deixou cair? Não, simplesmente já deixou cair como, filho? Vamos limpar tal, não sei o que, vamos limpar tal. Beleza. A gente tem que separar o grão de mostarda, aliás, o grão de mostarda, um grão de areia de uma montanha. Entendeu? O grão de areia da montanha. Agora, eu não sei como era a sua vida e os seus pais, mas se teve muita cobrança, isso gera um filho perfeccionista. Que eu tenho que agradar, e não só perfeccionista. Se cobra muito em fazer certo, às vezes não sai do lugar, por quê? Eu não vou fazer perfeito, então, e aí trava, né? Não vai ficar tão bom, não sei o quê. Trava. E aí acaba não fazendo nada, fica travado ali porque é perfeccionista. E se fizer errado, não tem errado. A gente aprende fazendo errado. O caminho da aprendizagem é fazendo errado. Escrever. A gente escreve tudo errado, aí vai melhorando. Entendeu? Não vou tocar porque, não, vou tocar melhor, que não sei o que e tal. Você está sempre focando no negativo. Entendeu? Sempre focando no negativo. Aí inseguro, medo. Onde? Medo. Entendeu? Medo. E aí você quer agradar. E aí tem medo de desagradar os outros. Aí eu tô mais agradador. A palavra diz, amar o próximo como? Assim mesmo. Se eu amar o próximo mais do que eu cuido de mim, entendeu? Às vezes eu deixo o outro pisar em mim. Na minha vida. Eu tô ferrando com a minha vida para agradar os outros. Um adendo sobre o que ele falou. Eu acho que se encaixa com o que você está falando também.
A Bíblia fala que a mente do homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Eu me lembro que há um tempo, bem tempo atrás, os meus pais, os meus avós, os meus tios, eles projetavam, e até mesmo da família, antes de uma pessoa casar, ele falava assim, o que você tem para oferecer? Aquilo já trazia para a pessoa um planejar, dele se demonstrar que ele está planejando algo para assumir uma responsabilidade. Hoje, a demanda é tão grande de pressão que as pessoas querem fazer tudo e não se aperfeiçoar em nada. E isso traz uma ansiedade. Eu percebi isso, eu trabalho com jovens. Isso traz uma ansiedade que acaba falando assim, faz tudo, mas não faz nada bem. Ou acaba deixando no meio do caminho. E esse senso de perfeição acaba sendo cobrado, não como uma perfeição, não, eu estou tentando fazer. Só que é um tentar sem projeto e sem planos. E os planos que era para ser entregue na mão do Senhor, para que o Senhor pudesse vir trazer capacidade e direcionar, porque não quer dizer assim, ó, a mente do homem faz plano, mas a resposta certa vem do Senhor. Não quer dizer que o Senhor não vai aprovar aquilo que ele está fazendo, mas quer dizer que o Senhor vai dar o caminho certo e como fazer. Né? Diferente da pessoa simplesmente largar na mão do Senhor. Senhor, eu quero comprar uma casa. É um plano, mas o Senhor vai ensinar aquela pessoa a poupar. Sim. Só que se a pessoa ficar só, eu quero comprar uma casa e gastar e não fazer, eu ficar pulando, vamos dizer assim, de tentativas frustradas, vamos dizer assim, os caminhos fáceis. Eu vou arrumar um jeitinho. Não deu certo, mas foi porque foi o jeitinho, não foi a vontade do Senhor. Eu vou fazer isso, mas desisti no meio do caminho. Por que desistiu? Eu entendo que quando uma pessoa que... Eu entendo assim que se deixa invadir por essa questão da ansiedade é quando ela acumula a função e não faz nada bem. Ou quando ela não sente prazer em nada que ela está fazendo, porque ela não está fazendo bem por acumular e ela se sente frustrada. Eu posso dar um exemplo assim, eu gosto de tudo que eu faço. Gosto. Eu posso dizer até que nem tudo eu faço bem, mas eu gosto de fazer. O bom é isso, eu gosto de fazer. Tem gente que tenta fazer por achar bonito e se frustra por não ter prazer no que está fazendo, né? Então, assim, hoje a geração de hoje ela é muito, ela quer abraçar tudo e quase não faz nada bem. Só que quando chega numa idade, ela não projetou nada, nem uma casa, nem uma carteira de motorista, nem uma poupança. Antes se casava, quanto você tem na poupança, né? Quanto você tem para oferecer o famoso DOT, né? Sim. Famoso DOT. Então, eu acredito que muito que envolve essa questão de ansiedade e de frustrações é que até mesmo os pais não conseguem ver a pessoa focada em algo que eles falam assim, poxa, legal, hoje o videogame, vou dar um exemplo. Tinha um menino que jogava videogame, o nome dele é Nobru, ele joga Free Fire, acho que um dos campeões de Free Fire, sei disso porque eu vi a história dele, no Brasil. Os pais pegavam no pé dele, ele falava assim, isso aqui vai me dar dinheiro, ele focou. Hoje os pais patrocinam ele. O que falta hoje, patrocinador do Nobru, o que falta hoje é foco. Eu não vou poder fazer tudo, mas eu vou fazer aquilo de melhor. Eu não vou ter prazer em tudo, mas eu vou ter prazer naquilo e fazer o de melhor. Aí os pais, mesmo jogador de futebol, é muito assim, né? Você vai ficar na rua jogando bola, mas o moleque tá lá jogando bola. E quando o moleque fica famoso, os pais, olha só, ainda bem que ele se manteve no foco. Então os planos precisam ser feitos e bem definidos. Porque se não houver plano, o que você faz na vida? O que você está buscando fazer? Eu faço isso. A igreja, eu entendo que o servir ao Senhor, ele não é um peso. É uma vocação, um chamado. Né? Um chamado. Vai ter os seus altos e baixos, sim. Porém, é aquilo que a gente fala, né? Corpo, alma e espírito. Você não pode ficar só na igreja achando que Deus vai te dar o dinheiro daquilo que você não focou a buscar. Né? Que nem eu falo para os jovens, você está fazendo faculdade? Busca a faculdade. Né? Porque é algo que vai te dar um crescimento. Porque senão amanhã, depois você vai falar assim, fiquei o tempo todo na igreja e o que eu ganhei com isso? Você vai jogar suas frustrações em Deus, porque você não entregou seus planos em Deus. Você entregou seus planos naquilo que você achava que deveria fazer, e não aquilo que devia fazer. Então, eu acho isso muito relativo a essa questão, assim. Pastor, eu tô com os pontos bem importantes, que é o quê? Que a primeira é a ação, né? É ter a clareza do que você quer, ali, né? Confiando em Deus, porque como Deus vai abençoar seus planos se você não tem clareza do que quer, né? E entrar na ação. Então, assim, quem é perfeccionista pode ter o bloqueio de entrar para a ação, com medo de errar.
Entendeu? E aí você vai ter que o quê? Criar essa coragem interna. Não tô nem aí com a minha reputação. A gente tem que estar preocupado com a nossa reputação de caráter, né? Referente a cristão e tal. Mas assim, mesmo de errar, você tentou uma faculdade e não passou, não sei o que, meu. Tô nem aí pra minha reputação, né? Eu tô focado, como o pastor falou, naquilo que eu quero. Mas aquilo que eu quero tem que ter clareza. O que é fé? Lá em Hebreus 11, o que está escrito que é fé? Hã? A certeza que se esperam. Como você vai esperar algo se você não tem clareza? Aonde vai estar a fé? Você não vê, mas por que você está esperando? Você tem que ter clareza daquilo que você espera. Até para, né, ter essa fé. Entendeu? Você não vê, mas é certeza daquilo que você espera. Então eu tenho que esperar algo. Para esperar algo, eu tenho que ter clareza do que eu espero. Entendeu? O que eu espero? Então tem que buscar essa clareza, né? Se eu não tenho, buscar essa clareza de Deus e ir para cima e vencendo aí os bloqueios que surgirem, porque eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Entendeu? Eu tenho clareza de onde eu quero chegar e é partir para ação, com fé. Agora, eu tenho que estar o quê? Acionando a frequência da fé. Se estiver na frequência do medo, eu vou ficar parado, vou bloquear. Frequência da fé. Pastor Gilson de novo. Tem um livro que fez muito sucesso, que ele até é ligado a um palavrão. Quando a pessoa ligando o, tá, e tem lá o palavrão, não sei quem já viu, é o F. Né? Não sei quem já viu esse livro. Não vi o conteúdo, não vi a contracapa, mas eu vi algumas pessoas comentando com relação a isso. Até mesmo questão de trabalho, questão de família, você falou uma coisa aqui, que é o que? Ter controle sobre as coisas. E isso vem muito sobre essa questão do ligar. Eu vou até dizer aqui que não seria... talvez seria uma palavra bíblica, mas eu creio que seria o limpar a sujeira dos pés, ou cortar os vínculos, né? Cortar os vínculos tóxicos. Acho que a palavra também seria essa. Do convívio com pessoas tóxicas. Existem pessoas tóxicas na igreja, existem pessoas tóxicas no trabalho, existem pessoas tóxicas na família. Entendendo isso, como é que você direcionaria uma pessoa que de repente tem esse convívio, né? Pastores, porque até mesmo pastores estão lidando com pessoas que são pessoas que sugam, né? São pessoas que às vezes, acho que o pastor Zé Carlos pode dizer isso aí com propriedade também, tem muito mais tempo na caminhada do que eu, né, no pastorado, de pessoas que às vezes você vai até aconselhar, né? Mas a pessoa nem aceita o seu conselho, só quer despejar os problemas. Aí você fala, vamos fazer. Não, mas você não sabe. Não, mas sei o quê. Isso, mais aquela questão de... Aí você vai ouvindo. Em cursos de aconselhamento fala que o melhor conselheiro é aquele que ouve, né? É aquele que ouve. Porque às vezes a pessoa quer desabafar. Mas tem sim as pessoas tóxicas. Esse tipo, desvincular, né? Tô nem aí, tipo, isso, ligar o tô nem aí, né? Como é que você vê essa questão quando alguma pessoa chega até você e fala, ó, eu convivo com pessoas assim, tóxicas. Sabe, tóxicas. Eu convivo com pessoas que eu não sei dizer, ó, não quero saber de você, ó, se vira, ó, já fui ao meu limite com relação a algumas coisas que já foi orientado e eu vejo que você não está dando atenção. Em outro exemplo, acho que aqui é legal até falar isso. Tem pessoas que nem são tóxicas, mas são tão carentes a ponto de se fascinar, né? E se tornar uma pessoa impregnada. Eu e a pastora, a gente já lidou com várias pessoas nesse nível, que não é nem uma necessidade, é uma fascinação. É uma fascinação. E aquilo ali, se a pessoa não estiver esperta, você é sugada por aquela pessoa, né? E aquela pessoa precisa de um tratamento, até essa questão, né? De um tratamento psicológico. Vou dar um exemplo. Anônimo, um exemplo anônimo de uma pessoa que era tão fascinada, enfim, pela pastora e tal. E a pastora percebeu isso, que não era uma questão só espiritual, era uma questão até de tratamento. E a pastora deu um corte nessa pessoa. Só que essa pessoa encontrou uma outra pessoa e tal, num curso,
e essa pessoa, sendo do sexo feminino, teve fascinação pela professora e foi viver com a professora, né? E quanto pastores cristãos líderes, eu entendo que até a gente mesmo não pode levar esses problemas para casa, né? Porque às vezes a gente pensa que a gente tem que dar a vida pelas ovelhas. Eu falo uma coisa aqui na igreja que é assim: quem deu a vida foi Cristo. Foi Cristo, e não o pastor. O bom pastor, se a gente lê no texto lá, é Cristo. E tem muitas pessoas tóxicas que vê no líder ou no pastor a obrigação de resolver o problema, né? E isso se torna... E trabalho, essas questões, pessoas que querem ver o seu mal mesmo, aí trabalho, escola, faculdades. Como lidar com essas pessoas? É cortar literalmente e falar: nossa, tirei esse piano das costas. Porque tem pessoas que ficam na consciência: não posso fazer isso, eu sou crente. Eu não posso deixar a pessoa na mão. Eu sou cristão, eu sou bonzinho, né? Eu tenho que ser bonzinho, né? Então, assim, pra gente não também ficar naquele... acredito que tem pessoas que ficam naquele sentimento de culpa. E cria-se uma enfermidade espiritual, porque a pessoa fica: ai, eu desprezei aquela pessoa, fica pensando que desprezou, na verdade. Sim. Né? Então, seria isso: como lidar com essas pessoas para que a gente também tenha uma alma em paz, né? Sim. Então, acho que serve para todos. A gente tem que criar, principalmente quem é líder, né? Ou quem lidar com pessoas. Nós lidamos com pessoas na igreja, no trabalho, na família. E a gente tem que criar uma blindagem emocional, né? Criar uma blindagem emocional. E uma coisa importante que o pastor falou, né? A gente tem que escolher com quem a gente anda. Então tem assim, tem os irmãos, família, ou colocar amigos, né? Mais chegados, mais próximos. Ou seja, que tá na mesma frequência de ideia, sabe? Conversa das mesmas coisas e tal. Tem uns que é de oi, tudo bem, tchau. Não dá pra tá andando junto. Então você tem que, primeiro, selecionar. E a Bíblia fala isso. Por quê? Porque as pessoas têm muita influência em nós. E a gente também tem influencia as pessoas. Entendeu? Então, se eu estou num lugar, eu tenho que influenciar positivamente. Trazer a pessoa mais perto de Deus. Tá ajudando, tá ali. Só que às vezes a pessoa não quer. Às vezes a pessoa, ela tá dentro de um tambor de merda. E você fala: fulano, dá a mão aqui, vamos sair. Não quero, aqui tá quentinho. Entendeu? Às vezes a pessoa não quer. Não quer sair. Qual que é a vontade de Deus? Qual que é a vontade de Deus? Que todos se salvem. E por que nem todos se salvam? A vontade de Deus é que todos se salvam. Mas Deus respeita a vontade de cada um. Deus respeita a vontade da pessoa de se ferrar. Por que eu não vou respeitar? Entendeu? Por que eu não vou respeitar? Então a gente está disposto a ajudar. A gente é disposto a ajudar. Entendeu? Mas tem que ver se a pessoa quer ajuda. A gente abriu os olhos, a gente ora espiritualmente, né? De repente a pessoa está cegada ali espiritualmente, ora, está abrindo os olhos e depois fala: ó, você está precisando de uma ajuda nisso. Nesse caso dessa menina, tinha uma carência emocional muito grande. Então tem vários casos aí que quem supre aquela carência emocional, então a pessoa cria um vínculo ali de uma relação tóxica, uma relação doentia. Né? Muitas mulheres e homens às vezes estão nesse sistema de relação doentia. Né? Então foi no caso dessa pessoa aí. Então quem é líder tem que tomar muito cuidado com isso, né? E não criar muita expectativa também das pessoas. Entendeu? Tipo assim, agora eu fiz, agora... né? Tem muito disso, então tomar muito cuidado, criar uma blindagem emocional realmente. A gente tem que crer na transformação das pessoas e a gente ser usado para isso. Mas a pessoa tem a parte da pessoa. Eu posso orar para todo mundo se converter, não é todo mundo que vai se converter. Entendeu? Não é todo mundo. Tem quem crê que, né, tem predestinados. Eu creio que Jesus veio para todos, né? Mas para todos aqueles que receberem. E a transformação é gradual. Olha só, a salvação, quando eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador, eu não sou salvo. Só que a maturidade não é automática, ela vem da busca. A maturidade, ela vem da busca. Então, se eu não tenho vida de oração, relacionamento com o Espírito Santo, entendimento da palavra, eu não vou crescer em maturidade. Às vezes tem muita gente que é infantil, né? É adulto, mas é infantil nas emoções. Entendeu? É melindroso, tá ali e tal. Então, precisa de o quê? Crescer emocionalmente. Né? Só que vem através da busca. Se eu não buscar,
Eu não cresço. Minha mente tem que estar renovando pela palavra. Para renovar minhas emoções, para não ser dependente das pessoas, por aí vai. Isso do relacionamento é tão forte que quando o povo de Israel, quando Deus falava, ó, chegar perto do povo, mata todo mundo. Por quê? Para que vocês não aprendam as coisas com eles, meu. Não se mistura com os outros povos e tal. Vai influenciar. Vai influenciar. Entendeu? Vai influenciar. O poder da influência é muito grande sobre o indivíduo. Né? Por isso que muitas crianças hoje, adolescentes, jovens, estão se perdendo por causa da internet, né? Por causa da internet. Pais que têm filhos de 10, às vezes que deixam celular 8, 9, 10 anos, tem que supervisionar. Supervisionar. Tem crente perdendo o filho dentro de casa. Meu filho não sai pra rua, não vai pra balada nem nada, mas tá perdendo ali celular. Tá entrando o quê, ó? Pensamentos, programas. E pensamento gera sentimento, que gera comportamento. E sobre os relacionamentos é isso daí, tá? A gente tem que estar selecionando as pessoas que a gente anda no trabalho. Às vezes tem que, né, de repente lá um grupinho que só é pornografia, é mulher e tal, é aquilo que tá entrando na nossa mente. A gente tem que governar a nossa carne. Então a nossa alma tem que governar a nossa carne, lembra? Aquilo que eu sei tem que governar a minha carne. Tipo assim, jejum é difícil e tal, porque a prática do jejum é governo sobre a carne. Entendeu? Ah, tomar banho frio e tal, não quero tomar banho. Quem que não quer tomar banho frio? É a carne. Às vezes é bom tomar banho frio. Ah, não, é bom tomar banho frio. Eu queria tomar, mas não consigo. Esse não consigo é a carne que tá sobre o governo. Entendeu? Aí fica ali, põe a mão, põe o pé e tal. Isso é a carne. Aí se você, de repente, você tá num treinamento de domínio do corpo. A alma dominando o corpo. O que eu tenho que fazer? Não, você vai entrar debaixo do chuveiro agora. Você vai pegar aqui, ó. Vai dominando o corpo. O jejum é a mesma coisa. A alma dominando sobre o corpo. Quando o corpo domina sobre a alma, o que acontece? A gente fica exposto aos prazeres, entendeu? E ao medo. Né? Exposto aos prazeres, fica mais fraco para os prazeres, né, de resistir. E o medo começa a controlar também a gente, entendeu? Por isso que a gente tem que alimentar o quê? A alma ali, se fortalecendo. Entendeu? Eu tenho que fazer uma pergunta, acabei lembrando. Eu lidero jovens aqui nessa igreja e também lidero não, mas eu aconselho alguns jovens e tal. E já teve situações de jovens dizerem que estão com medo de algo que não aconteceu ainda. Ansiedade. Por exemplo, eu tô com medo da minha mãe morrer. Eu tô com medo do meu pai morrer. Eu tô com medo de acontecer aquilo com a minha prima. Essas... Sim. Essas... saudade do que ainda não viveu. E aí, de forma prática, qual que seria o conselho que eu poderia... Primeira coisa, você assiste reportagem e cortar. Reportagem, porque é o que alimenta a medo. Lembra que eu falei no começo? O sensor do medo tá ativado. Aí, algo não tá nem acontecendo, minha mãe tá bem, tá com saúde e tal, né? E aí, tô com medo dela morrer, mas sua mãe tem já atendi uma pessoa assim, não, tal, tem que cuidar da minha mãe e tal, não sei o quê. Aí, eu falei, mas quantos anos tem sua mãe? 39. Oxi, e ela tem algum problema de saúde? Não. Mas por que você tá com medo dela morrer? Não sei por quê. Aí tem que tratar. A amígdala tá super ativada, então vendo direto reportagem, Covid, nova cepa, não sei o que e tal, e vendo pessoas morrerem e tal, vai acionando. Posso perder pessoas, não sei o que e tal. Aí você tem que começar o quê? Controlando os pensamentos. Lembra na palavra de Deus? Deus está no controle de tudo. Deus está no controle da minha vida. Entendeu? Independente de qualquer coisa, Deus é soberano e tal. Alimentar, combater um pensamento ruim ou negativo com um pensamento positivo, de fé. Então alimentar o quê? A fé. Primeira coisa. Entendeu? E se sentir o medo, entendeu? Tem que trabalhar esse medo, né? Como trabalhar através da imaginação. Então sente ali Deus, né? Ali se fortalecendo em Deus. Com Deus, você é mais que vencedor, você pode todas as coisas. Sente essa força, tem que acessar, crer nisso e acessar e sentir isso. Então, realmente, eu estou tranquilo em Deus. Eu estou orando e coloco para Deus, não está no meu poder. Então, está no meu poder amanhã? Não está. Não sei o que vai acontecer. Lembra lá do versículo de Filipenses? Oro e coloco para Deus. Entendeu? E descanso. E aí eu tenho que alimentar minha mente de coisas boas. Pensar, controlar meus pensamentos. Pensar em coisas boas. Entendeu? Coisas boas. É o pensamento. O pensamento gera sentimento, que gera comportamento. Então a chave está nos pensamentos.